Senhor, nós te louvamos nessa noite. Agradecemos ao Senhor pelo grande privilégio de estarmos reunidos para te adorarmos, para glorificarmos o seu nome, para rendermos ao Senhor todo e qualquer reconhecimento à sua grandeza e à sua majestade. Sua santidade é incomparável. Nós somos falhos, fracos e pecadores, porém justificados na pessoa bendita do teu Filho, através do qual temos o privilégio, por sua mediação, através dele, por ele, glorificar o nome do Senhor. Sabemos que o Senhor tem recebido o nosso culto a ti. E pedimos ao Senhor que dirija a ministração da tua palavra, Senhor. Guarda o meu coração de tentar transmitir qualquer coisa que eu acho que não tenha base nas Escrituras. Esconda a minha vida na cruz de Cristo Jesus. O povo é teu, são teus filhos, eleitos em Cristo, e eles precisam ouvir a sua voz. Em tempos turbulentos e desafiadores, nós carecemos da voz do Senhor, da voz do teu Santo Espírito falando conosco, através das Escrituras. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esta semana, ouvindo uma pregação, o pregador disse que só no estado do Rio de Janeiro, em um ano, foram abertas mais de 5.000 denominações evangélicas. Só no estado do Rio de Janeiro. Se nós multiplicarmos isso para toda a nossa nação, Brasil, imaginem os irmãos quantas milhares e milhares de denominações evangélicas são abertas todos os dias na nossa nação. E diante desta realidade que nós vemos, com tantas igrejas, nomes dos mais esquisitos, com tantos movimentos, com tantos ensinos, com características tão peculiares a alguma cultura local, ao seu povo, nós nos perguntamos o que de fato é que evidencia uma igreja se ela é de Cristo ou não. Como é que nós temos a certeza de que aquela igreja é uma igreja genuína? Bom, para nós respondermos essa pergunta, nós precisamos entender um pouco a história da igreja. Do século V até o século XV para o século XVI, só existia a igreja católica. Não existiam igrejas evangélicas. A palavra católico significa universal, era uma igreja, a igreja cristã. Todos os nossos antepassados, irmãos cristãos que serviram neste período, serviram através da igreja católica. Mas durante este período foram incluídos nos hábitos, nos costumes da igreja, muitas coisas que não estão pautadas na palavra de Deus. O momento que marcou essa purificação da igreja é o momento que nós chamamos de reforma. O período que surgiu, mais conhecido por Martinho Lutero, mas que já era anterior a ele, era a intenção destes homens de reformar a igreja e não de abrir outras igrejas, como acontece hoje. E naquela época eles se reuniam em concílios, faziam suas confissões de fé, que era uma estratégia sistemática de colocar os ensinos da igreja. Todas as pessoas que se convertiam e que faziam parte da igreja eram catequizados ou discipulados através das confissões de fé. Eles não eram preguiçosos como nós, eles decoravam a confissão de fé. Eles sabiam responder nos ipsilitris como era a doutrina da Trindade, o que era regeneração, justificação, expiação, remissão, redenção. Nós nos acostumamos com as terminologias, mas se alguém não crente chegar e falar assim, me explique exatamente o que significa a palavra redenção. Talvez alguns de nós podemos dizer assim, olha, eu não sei te responder. Era diferente naquela época. A conclusão que eles chegaram é que a igreja verdadeira, ela tinha que ter apenas duas coisas. Primeiro, a pregação fiel das Sagradas Escrituras. Só era considerada a igreja de Cristo aquela que fizesse a exposição fidedigna das Escrituras. Qualquer igreja que ensinasse os achismos ou empirismo, porque o fundador daquela igreja teve uma experiência sobrenatural,
como acontece com igrejas neopentecostais, a exemplo da Igreja Mundial do Poder de Deus, onde o apóstolo Valdemiro Santiago diz ter tido uma experiência de salvação em um naufrágio, quando anjos o conduziram em alto mar e os demais pastores do naufrágio morreram. Igrejas assim, quando eram imergidas rapidamente, eles sufocavam, porque a verdadeira igreja era aquela que se pautava apenas no ensino das Escrituras. E um outro aspecto era a correta ministração dos sacramentos. Sacramento, eu sempre digo isso no culto da ceia, é um sinal visível, aquilo que nós vemos, de uma graça que nós não vemos. E são apenas 2 sacramentos que nós consideramos: o batismo, que é o descer as águas, a confissão pública da nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e a ministração da Santa Ceia, que é a representação de Deus pactuando com a sua igreja, com a sua comunidade, com o seu povo, com os seus eleitos. Então, a igreja que não tivesse estas 2 evidências, ela não era considerada uma igreja verdadeira. As demais coisas que foram acrescentadas, talvez para vitalizar o culto, para tornar ele algo mais cultural, mais aconchegante ou oficializar, não caracteriza uma igreja verdadeira. Não precisa ter um teclado, uma guitarra, uma bateria para ser uma igreja. Não precisamos ter ministérios para ser uma igreja. Não precisamos fazer campanhas para sermos uma igreja avivada, uma igreja de Deus. Nós precisamos ser fiel às Escrituras e à dispensação correta dos sacramentos. Só isso. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo a vários cristãos. Esses cristãos estão sendo perseguidos. Diferente de algumas cartas do apóstolo Paulo, que escrevia aos cristãos quando eram perseguidos pelo império, esses cristãos aqui, da epístola do apóstolo Pedro, eles não estão sendo perseguidos até porque a carta é escrita entre 60 e 63 depois de Cristo. Nero começa a perseguir, o imperador começa a perseguir os cristãos no ano 64. Eles estão sendo perseguidos, isso está claro no texto. Mas essa perseguição não vem do imperador. Essa perseguição, ela acontece porque esses cristãos, esses irmãos, essa igreja, ela está inserida numa sociedade pagã e imoral. Eles estão dentro de uma cultura que faz com que eles sejam sufocados. Alguns estão se apostatando da fé, abandonando a fé. Outros estão se arrastando sem ânimo, sem força, sem disposição. São vítimas de insultos, de calúnias, de tumultos. A polícia da época perseguia estes cristãos. Eles sofriam o que a Bíblia chama de ostracismo social. Era uma espécie de preconceito e exclusão da sociedade porque eles eram cristãos. Era uma perseguição terrível. Não era fácil ser crente nessa época. O império aqui, o apóstolo Pedro chama de Babilônia, é um nome figurado, na verdade ele está em Roma, mas essa palavra é utilizada como em Apocalipse para fugir da perseguição do império. O que ele sofre aqui é uma perseguição interna. Roma não é um império laico que permite que todo mundo tenha liberdade. É Constantino, 5 séculos à frente, que vai colocar o cristianismo como religião oficial. Mas é o paganismo que impera nessa época. E o apóstolo Pedro escreve essa epístola para reanimar esses irmãos. O que ele vai fazer? Ele vai comparar a presente era com a era vindoura. Ele vai dizer assim: vocês estão passando por lutas, mas não se esqueçam de quem os chamou, de onde vocês foram tirados, aonde vocês estão e para onde vocês vão. Como é que ele faz isso? Ele começa chamando esses irmãos de forasteiros, peregrinos, exilados, em algumas versões, estrangeiros. Ele escreve a epístola à igreja e diz que esses irmãos são forasteiros. O que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte: assim como um viajante vai para uma determinada cidade, mas lá não é a sua terra natal, não é a sua pátria, ele pode passar durante a sua viagem por algumas turbulências.
alguns momentos difíceis, mas ele é alguém estranho àquela terra. Ele está dizendo assim: amados irmãos, vocês são forasteiros, estrangeiros nessa terra. Não fiquem preocupados com as lutas que vocês enfrentam, porque o descanso de vocês não é aqui. É de assustar quando igrejas evangélicas oferecem descanso nesta vida, sucesso, dinheiro, bem-estar, quando na verdade a nossa esperança está na eternidade, na glorificação. Há pessoas que estão buscando a igreja para ter um bem-estar. E ao contrário, quando estão bem, podem até mesmo abandonar. E a igreja vira uma espécie de pronto-socorro. Só vai na igreja quando a situação está muito difícil. E ele diz que esses irmãos são forasteiros. Agora, o que me chama a atenção é como ele apresenta a salvação deste povo. Ao contrário do que muitos fazem atualmente, o apóstolo Pedro ele não tem nenhuma reserva em chamar esses irmãos de eleitos ou escolhidos de Deus. Ele sabia que haviam irmãos que estavam desanimando na fé, na sua caminhada. Mas esta colocação aqui de que eles são eleitos de Deus, ele está dizendo que a nossa salvação, ela não é fruto da nossa decisão, mas que a nossa salvação é alvo da escolha soberana de Deus. E olhando por este ponto de vista, as coisas mudam. Porque se eu compreendo que Deus me chamou e que Ele me elegeu na pessoa de Jesus, então Ele me incluiu nos seus propósitos eternos. Na eternidade, Deus estabeleceu o seu plano. E no plano de Deus você estava incluído. O que ele fez foi que na dispensação, ou no tempo determinado por ele, quando Cristo se manifestou, esse Cristo que sofreu na cruz, o qual nós vamos celebrar a sua morte e ressurreição através do sacramento, ele recebeu a ira de Deus que era destinada a nós. Então, através de Cristo, ele viabilizou, a sua culpa foi apagada na cruz. A sua dívida foi paga. E Pedro não tem nenhum receio em dizer isso. Ele não está preocupado em aflorar isso. Por quê? Porque nisso ele revela o amor gracioso de Deus na pessoa do próprio Jesus. Se nós olharmos por essa visão, imaginem vocês, eu vou tentar exemplificar aqui. Imagine um pai, e esse pai ele tem um filho rebelde. O fato dele ser rebelde, desobediente, arteiro, não muda a condição de filho. Ele é filho. Porque ele não escolheu ser filho, ele foi gerado no matrimônio, no relacionamento daquele pai com a sua mãe. Ele não disse antes de existir que queria existir. Ele simplesmente foi gerado. E esse pai, quando vai advertir o filho, ou vai corrigir o filho, a sua condição de paternidade também não muda. Ele continua sendo filho e o pai continua sendo pai. Embora o pai precise advertir, talvez dar um castigo, uma penitência para ele sentir a sua culpa, os seus erros, isso não muda a condição. O que eu quero dizer é que você é filho porque foi gerado em Cristo. Então Pedro está dizendo aos irmãos que tudo aquilo que eles estão passando não muda esta condição. Nós podemos sofrer perseguições, podemos sofrer calúnias, as pessoas podem não nos amar, não nos aceitar, sofrer o desprezo, mas isso não muda a nossa condição. Você pode ficar doente, pode ter falta de dinheiro, pode se sentir entristecido, pode se abater, desanimar, pode até mesmo pensar em recuar, mas isso não muda a condição. Porque o propósito de Deus é estabelecido em Cristo e não nos seus méritos. E não nos seus méritos. Aí as coisas começam a descortinar diante de nós. Porque se Pedro nos apresenta a eleição, porque fomos gerados em Cristo pelo decreto de Deus, aí surge uma outra pergunta. Como é que nós somos gerados em Cristo?
Se isso se deu, pastor, como é que Deus nos gerou em Cristo Jesus? E eu posso responder à luz dos primeiros 2 versículos que nós somos resultados ou gerados pela obra santificadora do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Pedro vai dizer aos irmãos. Vocês foram gerados por obra do Espírito Santo. O que significa isso? Significa que o Espírito Santo em nós, habitando em nós, esta obra realizada, é o sinal, é a evidência, é o selo de Deus da nossa herança, ou a garantia da nossa herança eterna. Como é que eu sei que alguém é eleito de Deus, gerado em Cristo Jesus? Quando esta pessoa é habitada pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito, ele é uma insígnia. É essa linguagem que Pedro usa. Quando os reis, os poderosos, os imperadores, eles tinham uma propriedade, ou quando eles não faziam um documento, eles selavam esse documento, eles pegavam uma cera e cravavam na cera o símbolo do seu anel de imperador. Era uma insígnia, era uma marca de propriedade. Imagine você tendo o seu nome no inventário da família. Você tem direito à herança. Se você não tiver o seu nome no inventário, você não tem essa garantia. Então a presença do Espírito Santo em nós é a garantia da nossa herança eterna. Então ser habitado pelo Espírito Santo é para nós um motivo de grande alegria. Ainda que eu chore, ainda que eu sinta tristeza, ainda que eu sofra tribulações nesta vida, mas eu sou habitado pelo Espírito de Deus, garantia da vida eterna. E o apóstolo Pedro começa a colocar esperança no coração daqueles irmãos. Para quê? Nós fomos gerados em Cristo. Fomos gerados pelo Espírito, pela obra do Espírito aplicada através da redenção, para a obediência a Jesus, e ele termina o versículo dizendo, e aspersão do seu sangue. E é exatamente aqui que eu queria chegar. Esses dias, aliás, há 2 dias atrás, uma pessoa que acompanha as mensagens pela internet e o boletim da igreja me disse assim, pastor, o Senhor é extremado nos seus conceitos, porque o Senhor diz que Deus determinou todas as coisas. Eu não consigo ver uma relação de amor entre um Deus criador e uma criatura, quando tudo que alguém faz já é pré-determinado por Deus. Essa relação entre o homem e Deus é uma relação de robô, é uma relação mecânica. E eu disse para ele que o que Deus faz, quando Ele estabelece os seus decretos, Ele não viola a nossa condição humana. Não viola. Deus não viola a sua natureza. Deus muda. Regenerar é nascer de novo. É por isso que Jesus disse a Nicodemos que tem que nascer do alto, nascer de Deus. Então o fato de que Deus determinou todas as coisas, de que Ele te elegeu em Cristo, isso Ele fez para a obediência pela fé. Por isso que os reformadores diziam assim, somente pela fé. Ou sola fide, como nós sempre colocamos no boletim, nas nossas postagens na internet. A nossa vida é somente pela fé. E aqui, neste campo, é que nós desenvolvemos as nossas responsabilidades. Foi você que escolheu vir aqui nessa noite. Deus havia determinado na eternidade. Em última instância, a vontade dele está se realizando. Mas ele não violou sua vontade. Quando você disse, Senhor, eu quero te adorar, sem você saber, Ele já mudou a condição do seu coração para que você o adorasse. E essa relação não é mecânica, porque Ele é o seu Criador, Ele não é um pai humano, Ele não é um patrão, Ele não é uma divindade abstrata, incompreensível, Ele é o Criador. Ele te fez, sua estrutura, seu raciocínio,
as sinapses, né? As suas transmissões neurológicas, o seu pensamento. Ele sabe de absolutamente todas as coisas. Não há nada que esteja oculto aos olhos do seu Criador. Já parou para analisar isso? Tudo que nós fazemos já foi estabelecido por Deus. Agora, quando nós cultuamos a Deus, quando nós servimos a Deus, como diz o apóstolo Pedro, em obediência pela fé e pela aspersão do seu sangue. No Antigo Testamento, a aspersão tinha uma simbologia fundamental para a vida espiritual. Porque aspergir o sangue do animal imolado, que era sacrificado, nos cultos do Antigo Testamento, no culto sacrificial, na antiga dispensação, quando o sacerdote aspergia o sangue, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dando o direito de participação do culpado. Isso era fazer o ato de redenção. A redenção é comprar um escravo. Você era escravo do pecado. Deus te comprou pelo sangue de Cristo. Por isso, Pedro diz, a aspersão do seu sangue. Você tem benefícios. Quais benefícios? A salvação, a eleição, a participação dos sacramentos, o pacto, a aliança de Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Para analisar. A pregação da palavra de Deus e o batismo e a ceia, em todas estas manifestações determinadas por Deus, você é apenas um agente passivo. Você apenas recebe. A ceia não é você que oferece para Deus, é Ele que te oferece. Cristo disse, é o meu corpo que é dado em favor de vocês. A pregação da palavra de Deus é Deus falando com você. O batismo é Deus regenerando simbolicamente, manifestando publicamente o seu novo nascimento. Então a ação nossa é sempre passiva. Você recebe, é por isso que a Bíblia chama essas ações de meios da graça. O que é graça, irmãos? Graça é algo que eu não mereço. É isso. Então, quando eu compreendo essa ação de Deus, ele diz que, e o cumprimento de Pedro é esse que nós fazemos, graça e paz. Uma vez eu brinquei que eu disse assim que era graça aos gentios e paz aos judeus. Mas o que Pedro está nos ensinando aqui, primeiro, graça, ele está relembrando que a salvação é imerecida. Quando alguém diz assim, graça, você tem que automaticamente lembrar que a sua salvação ela é imerecida, você não merecia ser salvo. E quando ele diz paz, fala da condição de um pecador que é justificado. Nós temos paz com Deus através de Cristo Jesus. Graça e paz. Salvação imerecida através do mediador, Cristo Jesus. Os méritos dele. Para pensar a importância da mediação. Mediar uma dívida, ficar entre um devedor e um cobrador é terrível. Eu falo isso por experiência própria. O que Cristo fez é isso. Nós éramos culpados diante de Deus por causa dos nossos pecados. Ele tomou a sua dívida. Por que você acha que na oração, no Getsemane, Jesus ora em um momento de profunda dor e angústia, ele disse assim, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Que cálice é esse? Cálice da ira de Deus. O sofrimento que você ia passar eternamente no inferno, Cristo sentiu na cruz. Já parou para analisar isso? Aí Cristo diz assim, mas seja feita a tua vontade. Cumpre-se o que o profeta diz, que ele é obediente até a morte e morte de cruz. Ele recebeu a sua dívida. Foi cravada lá no Calvário. Às vezes nós participamos da Santa Ceia e nós não observamos a importância deste ato que nós fazemos aqui. A palavra
que Jesus disse, fazer isto em memória de mim, no grego não significa memória pedagógica. Não quer dizer que você vai tomar o vinho e o pão e vai ficar lembrando que um dia Jesus morreu por você. Se você faz isso, você está fazendo errado. A palavra grega, ela significa transportar do lugar onde está e colocar literalmente diante do Cristo crucificado. Quando você receber este pão e este vinho, o Espírito de Deus, são os meios da graça, a obra do Espírito, ele vai transportar você, sua pessoa, lá no Calvário, e você vai ver Cristo na cruz. É este o sentimento que deve permear o seu coração quando você toma ceia. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, os irmãos estavam fazendo seus negócios, fechando seus negócios em templos pagãos, e quando eles faziam isso, eles comiam carne sacrificada a ídolos. Paulo disse o quê? Que não há comunhão entre Deus e Belial, não há comunhão entre Cristo e demônios. Porque o simbolismo da ceia, ele é muito profundo. É por isso que ele termina dizendo assim, que aquele que come e bebe sem discernir, o que é discernir, pastor? Sem pensar, se você está tomando ceia indiferente, irresponsavelmente, eu não ligo para a igreja, eu só vou na ceia porque a ceia é um ato religioso. Cuidado. Jesus diz o apóstolo diz que aquele que toma do corpo e do sangue do Senhor sem discernir, sabe o que ele está fazendo? Ele está tomando juízo para si mesmo. Isso é sério, irmãos. Paulo termina a carta aos 1 Coríntios, esse capítulo, ele termina dizendo assim: por isso há entre vós muitos fracos, doentes, e uma interpretação, uma tradução pouco aplicada, a NVI usa, só aparece aqui no Novo Testamento, já morreram. É possível que muitas pessoas morreram espiritualmente por causa da sua indiferença à Santa Ceia. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é sério. Você não está relembrando Cristo morto, você está sendo transportado diante do Cristo crucificado. Do versículo 3 ao versículo 5, ele vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nós fomos chamados e regenerados para uma herança que jamais perece, ou que jamais perde o seu valor. O que Pedro está dizendo é o seguinte: aquilo que Deus reservou para nós não muda, não perde o seu valor. A sua herança, a salvação, está reservada de maneira segura em Cristo Jesus. E isso não muda. Algumas semanas atrás, anunciou no jornal, o Banco da Suíça, ele fez um documento dizendo que haviam pelo menos 5.000 herdeiros de contas inativas com mais de 60 anos e que não sabiam que tinham esse dinheiro no banco. São pessoas que tinham assim, seus antepassados, seu tataravô era rico e deixou um dinheiro no Banco da Suíça e foi indo, morreu, e essa pessoa não sabe que tem esse dinheiro. E entre esses 5.000 herdeiros, 3 são brasileiros. E o banco fez uma nota dizendo o seguinte: se até o final de 2016 essa pessoa não se manifestar, o banco não vai mais dar o dinheiro dessa pessoa. Essa herança perderá o valor para essa pessoa. A herança reservada para nós em Cristo não corre esse risco. Sua salvação não é assim, um dia salvo e outro dia não. Eu fraquejei, hoje eu não orei como deveria, agora perdi a minha salvação. Aí eu vou fazer tudo de novo para eu receber a salvação. Não é assim que funciona. Não é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Talvez alguns daqueles irmãos haviam se apostatado da fé. Outros estavam desanimados. Outros estavam abatidos.
Uma linguagem que Pedro usa em uma outra versão, a minha não diz isso, mas uma versão que diz assim, para uma herança imarcessível. Essa palavra imarcessível quer dizer aquilo que não perde a sua beleza, que não murcha. Não vai perder a beleza. Aquilo que Deus nos garantiu em Cristo Jesus não muda. Podem vir tribulações, lutas, perseguições. A igreja é assim mesmo. O que evidencia a espiritualidade de uma igreja não são suas atividades, muito menos o número de pessoas frequentes em suas reuniões. O que evidencia uma igreja verdadeira é a correta exposição da palavra de Deus e as ministrações do sacramento. Pode ter 2 pessoas ou uma ouvindo a pregação da palavra de Deus. Isso não justifica. Eu tenho visto pastores enveredando-se por caminhos perigosos, desenvolvendo estratégias para atrair pessoas. Até mesmo na nossa própria denominação, em outras denominações, mecanismos, e às vezes vejo pessoas correndo atrás dessas coisas sem nenhum valor. Sem nenhum valor. Me disseram para mim certa vez assim, não sei como que o Senhor consegue não crer em revelação, não dá revelação para a igreja. Minha Bíblia não é bola de cristal. Meu paletó não é capa de mágico. O púlpito não é mesa de tarô. Sou pastor, não sou cigano para descobrir o futuro de ninguém. Tem gente que corre atrás destas coisas. Isso é falta de fé. É uma ofensa à graça de Deus que deixou as Escrituras para ser analisada. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que nós enfrentamos enfermidades. Já tive na minha família a notícia de enfermidades que não tinham cura pela medicina, nem por isso eu corri atrás de casa de profeta. O apóstolo Tiago nunca orientou a igreja a ir atrás de revelação nenhuma. Ao contrário, ele dizia assim, basta a cada dia o seu próprio mal. Porque nas adversidades e nessa insegurança de saber o amanhã, Deus lapida o nosso caráter. Que fé que existe nisso se eu sei... Deus manda te dizer que você vai ganhar um carro semana que vem. Uma vez um camarada começou a pregar e falou assim, a igreja tem crente cachorro, crente porco, crente macaco. E o povo vibra com essas coisas. Falta de coerência com as Escrituras. Tem momentos que eu fico em conflito, eu vou ser sincero com os irmãos. Às vezes eu fico sentido porque eu vejo pessoas enganando as pessoas, sabe, assim, simples, sem conhecimento. Mas há momentos também que eu acho que essas pessoas merecem isso, porque só vai atrás quem gosta dessas coisas. É aquele ditado, me engana que eu gosto. Você vai passar nessa vida o que você tiver que passar. Se Deus quiser te dar o dinheiro, Ele vai te dar. Não precisa vir alguém dizer assim, daqui 10 dias vai vir para você um cheque gordo. Ele vai te dar no momento que Ele quiser te dar. Não precisa. Tem gente que fica correndo atrás. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não atua, que não há uma ação sobrenatural de Deus. Isso está na história da igreja. John Knox profetizou a respeito de Martinho Lutero. Há tantos outros homens. O próprio Calvino foi impactado pela palavra, e eu brinco que era o ato profético de Guilherme Farel, quando lançou uma maldição sobre ele, ele temeu. Não estou dizendo que Deus não nos dá autoridade e poder do Espírito, mas nós temos que nos preocupar com as Escrituras. Então, correr atrás destas coisas e não ler a Bíblia é errado. Não é para isso que nós somos chamados, irmãos. Não precisa de campanha, tem igreja que faz campanha. Não viva os 12 meses em obediência a Deus, você vai ver a vitória que você vai receber. É misticismo. Mudou só o título de católico para evangélico. O católico fazia procissão, o evangélico faz a marcha. O católico fazia simpatia, o evangélico faz a campanha. Fica nessas coisas assim místicas. O católico carrega lá a imagem de Nossa Senhora da Aparecida no bolso. O evangélico carrega uma chave, carrega um lenço, carrega a corrente de não sei o que, coloca a rosa dentro de casa. Está pior. Pior. Adora um monte de parafernália.
Tudo porque não quer estudar as Escrituras. E Pedro, ele orienta a igreja, ele está dizendo assim, vocês estão sofrendo, mas olhem para as bênçãos vindouras. Tenham em Cristo Jesus a esperança de vocês. Por isso que ele vai dizer assim, que essa herança está guardada nos céus, protegida por Deus mediante a fé. Faça isso, mediante a fé. Isso fala das boas obras. Se você é eleito em Deus, em Cristo, você faz boas obras. É para isso que serve a segurança da nossa salvação. É por isso que o escritor Tiago, quando ele escreveu a sua epístola, ele disse assim, olha, se vocês forem para tal lugar, fazer tal negócio, para ganhar dinheiro, não diga, iremos, faremos isso ou aquilo, ganharemos tanto. Mas se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, é assim a nossa relação com Deus, de total dependência. E dentro deste campo nós temos as nossas responsabilidades, produzindo as nossas boas obras. Eu estive na convenção da Nacional com o presbítero William, e ele estava tirando algumas fotos. Ele falou assim, pastor, deixa eu tirar foto desse lugar aqui, porque a Sandra me cobra depois. E era um lugar bonito, era um jardim, tinha um riacho, fizeram uma ponte de madeira e escreveram assim, Golden Gate. Aí eu falei, William, Golden Gate é uma ponte que tem nos Estados Unidos, ele deve saber, porque é um camarada muito erudito, né? É o William. Eu falei assim, essa ponte Golden Gate lá nos Estados Unidos, quando foi construída, eles colocaram uma rede por baixo da ponte, porque na época não tinha muita segurança do trabalho. Então eles colocaram uma rede porque tinha muito acidente e estavam morrendo muitos operários. E eles descobriram que depois que colocaram uma rede, o número de acidentes diminuiu significativamente. Eles deixaram de cair da ponte. E a conclusão foi a seguinte, o sentimento de segurança ao trabalhar fez com que eles produzissem mais e melhor, porque eles sabiam que se caísse eles não morreriam. É isso que significa a segurança da nossa salvação. Não é para você viver de qualquer jeito, viver no pecado, de maneira negligente, de maneira ociosa, preguiçosa, relaxada, e dizer assim, eu vou precisar de qualquer jeito mesmo. Não é isso. É para você trabalhar mais e melhor. A segurança da salvação, ela é evidenciada para crente que trabalha. Tem que trabalhar. Quem tem vida de trabalho é que revela a segurança da salvação. Crente preguiçoso que fica protelando, empurrando com a barriga. Hoje não. Isso aí deixa para os irmãos, eu não. Não se envolve, não participa, não toma uma decisão. Irmãos, a nossa vida passa muito rápido. O apóstolo Pedro está chamando a atenção desses irmãos. No versículo 6 e versículo 7, eu não vou ler, mas o que nós aprendemos aqui, primeiro, ele diz assim, nisso vocês exultam, nisso vocês se alegram, no quê? Na esperança. Então, essa esperança que nós temos em Deus, na salvação eterna, deve trazer para nós exultação, alegria. E o interessante é que ele diz assim, que ao mesmo tempo que essas pessoas se alegram, elas se entristecem. Elas se entristecem nas provações e se alegram na esperança. Parece que a vida do crente é meio esquizofrênica, né? Parece que você sofre de transtorno bipolar. Ele está triste por causa das provações e se alegra na esperança. O que isso significa? Semelhante a uma mulher gestante próximo do período de nascer o bebê. Ela sofre, a barriga pesa, tem problemas intestinais, mudanças hormonais, o pé fica inchado, problema de circulação, cai a pressão ou sobe a pressão, mexe com a tireoide, com o pâncreas, às vezes mexe com o hormônio da insulina. Essa mulher sente muito sono, muita fome, constipação, gases. Vou parar por aqui, né? Senão eles vão falar assim, não obstetra, E aí, ela, ao mesmo tempo em que ela sofre, ela se entristece com essas condições da vida de uma gestante, ela se alegra porque sabe que está chegando o dia do nascimento do bebê. O apóstolo Pedro está dizendo assim, irmãos, vocês estão entristecidos com a luta, com a provação, com a adversidade, mas vocês devem exultar na esperança da glorificação. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
É por isso que Jonathan Edwards dizia assim: Senhor, estampa em meus olhos a eternidade, porque ao passar por lutas e tribulações eu preciso enxergar além disto. Porque se eu não enxergar além destas dificuldades, com certeza eu vou desanimar. O que Pedro também ensina aqui é que as provações são necessárias para desenvolver o nosso amadurecimento e o nosso caráter. Toda luta e toda provação que você enfrenta é uma ação de Deus para desenvolver o seu caráter. Para pensar. A sua vida antes e depois de um momento de provação. Você é outra pessoa. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, as lutas, elas podem ser ou o seu mestre que te ensina, ou o coveiro que te enterra. Isso depende da sua condição. Ele usa muito essas figuras de linguagem, né? Fala assim, há pessoas que, diante da luta, amolecem, outras ficam com o coração endurecido. Sabia disso? O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. As pessoas que não aceitam as adversidades da vida, as provações, as lutas, eles espiritualizam a mentira, abandonam a igreja e justificam que é por causa do pastor, ou porque a igreja X faz não sei o quê. Na verdade, ele está em pecado. E ele não quer admitir o pecado dele. Mas ele vai transferir a culpa. Isso vem lá do Éden. Lembra que quando Deus perguntou para Adão o que ele fez, a resposta dele não foi: eu fiz isso. Ele disse assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Todo aquele que abandona os caminhos do Senhor, ele vai espiritualizar a mentira. Ele vai querer justificar as suas culpas. Nós precisamos nos alegrar ou exultar na nossa salvação. E ele fala que até que Cristo seja revelado. Aqui ele está falando da segunda vinda. Eu sei que aqui é um terreno arenoso para muitos. Para alguns nem tanto, porque tem gente que nem liga para esse tipo de doutrina. Mas o que eu vejo nas Escrituras é que essa segunda vinda de Cristo, ao contrário do que muita gente tem ensinado, que será um arrebatamento secreto, que vai ficar uma quantidade de crente aqui, deixados para trás, e que esses crentes, numa visão hollywoodiana, de cinema, esses crentes vão perder mão, vai perder braço, e aí não vai negar a Cristo, vão colocar um microchip nele, na testa ou na mão. Essa utopia, que eu não vejo isso nas Escrituras. Aprendi muito isso dentro da nossa denominação. O que eu vejo é uma segunda vinda final, visível, triunfante, e que depois dela todos, absolutamente todos os homens estarão diante de Cristo. Os que são salvos e eleitos para o gozo eterno vão receber de Deus o galardão, e os ímpios para o julgamento, para o juízo eterno. Então tome muito cuidado. Eu já vi crentes dizendo assim: se eu não for salvo no arrebatamento, eu vou ser salvo depois do arrebatamento. Eu encontro implicações seríssimas aqui. Porque se alguém não consegue ser fiel a Deus e se santificar, tendo o auxílio e a ação e a obra do Espírito Santo, pior seria sem ele. Sem dizer que esse tipo de salvação seria uma salvação por méritos. Isso aí durante muitos séculos nunca existiu esse ensino na igreja. Isso passou a existir depois de Scofield, né? Um movimento dispensacionalista. Aí muita gente desanimou de aprender Apocalipse, porque achava que Apocalipse era muito esquisito, um dragão de 7 cabeças cuspindo fogo. Daqui a pouco uma mulher senta no dragão, aí levanta uma besta do mar, da terra. O povo fica meio doido, fala assim: minha Bíblia... Aí tem medo do Apocalipse. Ele diz que a nossa exultação vai ser revelado, esse motivo da nossa alegria, na segunda vinda de Cristo. Dos versos 8 ao verso 9, ele fala sobre a importância de nós exercitarmos o dom que Deus nos deu. E esse dom é o dom da fé. Ele chama essa exultação pela fé, essa alegria pela fé, e ele diz assim: não tendes visto, porque diferente do apóstolo Pedro, ele viu Jesus. Pedro, ele esteve pessoalmente com Jesus, aqueles irmãos não. Ele diz assim: vocês não viram e vocês não estão vendo agora, porque Cristo já havia subido. Ele já tinha sido glorificado.
Então esses irmãos não viram Cristo fisicamente, não viram o Cristo ressurreto, mas eles exultavam com alegria indizível. Esta é a nossa esperança. Você não precisa de nada que é palpável. Você não precisa de objetos. Você não precisa participar de nenhum tipo de trabalho, de movimento. Você precisa crer nas Escrituras. Somente isso. Somente as Escrituras. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa crer que a salvação está guardada em Cristo Jesus. Voltando àquele irmão que me disse a respeito da determinação, e ele falou assim: olha, eu confesso que eu não tenho ainda uma opinião definida, mas eu me sentiria numa relação mecânica se Deus determinar todas as coisas. Então o senhor não tem nenhuma preocupação com amanhã, porque já eu falei, não, ao contrário, eu não sei o amanhã. Eu não sei o que Deus preparou para mim. A Bíblia diz. A Bíblia diz assim, olha, quando os dias forem bons, se alegre. Quando eles forem maus, quando forem ruins, considerem. Por quê? Porque Deus fez tanto um quanto o outro. Para quê? Para que o homem não saiba nada a respeito do seu futuro. Deus fez assim, exatamente para nós não sabermos o futuro. É nessa relação que Deus vai construindo a nossa história. Por isso que eu coloquei no boletim que o ano é novo para nós, para Deus não. E o tema do boletim hoje foi: no princípio Deus criou. Ele é o Criador. Tudo que existe foi feito por Ele. E foi feito para Ele. Para a glória dEle. O mal moral, que é consequência do pecado, foi determinado, o decreto da queda, para a glória dEle. Não haveria necessidade de Cristo, de redenção, se não houvesse pecado. Cristo não é uma possibilidade. A Deus viu que o homem pecou. Agora que ele pecou, então eu vou resolver mandar o meu filho. Não, ele determinou que o filho viesse. É por isso que nós somos eleitos em Cristo. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis frutos e vosso fruto permaneça. Você consegue perceber isso? Não existe o destino. Você não está entregue ao léu, ao acaso, à sorte. A história da sua vida não é paralela à vontade de Deus. Tem muita gente dizendo aí que a vida é uma possibilidade aberta. É para você, não para Deus. Não para Deus. Deus não intervém na história da nossa vida uma vez ou outra. Pastor, fulano tinha uma enfermidade gravíssima e foi curada. Deus interviu na vida dele. Mas o outro lá teve e morreu, então Deus é injusto. Não. Aquele que foi curado, Deus quis que ele fosse. E o que morreu, Deus quis que ele morresse. Por que não? Ele é o autor da vida. Nós somos pó e ao pó vamos retornar. Por isso essa teologia do determinismo, decreta, atos proféticos, e a igreja fica, eu acho aquilo uma palhaçada. Você olhar para o ano que está nascendo e dizer assim: eu determino vitória, dinheiro no meu bolso, saúde, paz, alegria. Para que isso, irmãos? Nós precisamos enfrentar, pegar o leão pelas barbas, enfrentar a luta de todos os dias na batalha, dar graças a Deus pelo pão que Ele pôs na nossa mesa, que foi conquistado com o suor do nosso trabalho. Ou você acha que não? O que você tem hoje, o que é a sua vida, é a construção da história da sua relação com Deus. Se você está sofrendo, você é culpado pelo sofrimento, embora Deus tenha determinado. Isso não isenta a sua responsabilidade. Se você não ora, se você não busca Deus, se você toma atitudes equivocadas, sofrerá as consequências disso. Então nós precisamos compreender que há uma relação entre um Deus soberano e um homem totalmente dependente da graça de Deus. Esta é a nossa condição. Ele vai concluir do versículo 10 ao versículo 12 dizendo: os profetas falavam, porém não viam claramente. Essa revelação que há na pessoa de Jesus foi profetizada no Antigo Testamento. Este é o papel dos profetas. Não é o que a gente vê hoje.
Tem um que está na internet, aí ele fecha o olho e diz assim, estou entendendo Jesus. Não sei se alguém aqui já viu. Ele fica, estou entendendo Jesus. Aí descobriram que ele entra no Facebook de alguns irmãos da igreja, pega informações. Aí tem um irmão lá que ele tem uma floricultura, aí ele fecha o olho durante a pregação, estou entendendo. Vejo um carro aqui com uma flor desenhada, alguém trabalha com flor, o irmão, ai meu Deus, Ele falou assim, Deus vai te dar uma empresa nova, seus clientes, estou entendendo. Aí fala a placa do carro, fala, meu Deus do céu, o que está virando esse meio evangélico? O povo está perdido. E o que eu estou falando aqui não é estranho a vocês, eu estou falando uma coisa que existe. As pregações repetitivas, jargão, que grita e grita e grita e grita, e o povo da glória não está compreendendo. E é isso que nós precisamos entender, a vontade de Deus. O que ele está dizendo a respeito dos profetas? Eu anotei aqui, Isaías 53. Ele diz assim, sobre o sofrimento e a glória do servo do Senhor. Se você ler Isaías 53, ele profetiza o cumprimento de Isaías 11. Mas ele não vê claramente isso. O profeta Isaías, ele fala alguma coisa que ele vê embaçado, como que alguém que vê no espelho, de maneira embaçada. Ele sabe, olha só, Isaías 11, naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo. Ele sabe que Deus vai, em um momento da história, salvar um povo. Que existe um povo chamado por Deus. Quando é que ele faz isso? Isaías 53. Depois do sofrimento da sua alma, o Cristo crucificado, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo Cristo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Isaías falou isso 600 anos antes. Ele não entende claramente. E o que Pedro está dizendo é que os profetas falaram, mas eles não sabiam a respeito do que eles estavam falando. Eles sabiam que algo ia ser revelado, mas eles não sabiam claramente. Quando falaram das coisas que agora, hoje, no dia de hoje, lhes foram anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo, esse Evangelho enviado dos céus. E ele conclui a sua palavra dizendo, coisas que até os anjos anseiam observar. Eu gostaria de fazer uma ênfase aqui. A igreja, ela vivencia o mistério da redenção. Os anjos não. É por isso que eu disse que Deus determinou também a queda. Os anjos que não pecaram, os que pecaram não têm redenção. Não há sacrifício para perdoar os pecados de Lúcifer, que agora é Satanás. Os anjos que foram lançados do céu não receberão perdão dos seus pecados. Eles foram criados para isso. E os anjos que estão com Deus, criados para a glória do seu nome, não quer dizer que os que caíram não foram criados para a glória dele, porque haveria de se manifestar a sua ira. Estes anjos não conhecem pecado. É por isso que Pedro diz que eles anseiam. Eles não conhecem esse mistério da redenção do sangue. Olha a importância da Santa Ceia. Quando você toma a ceia, é o mistério de Deus com a sua igreja. Os anjos anseiam estar aqui. É o que diz o apóstolo Pedro. E às vezes nós não valorizamos isso. Ficamos indiferentes a isso.